esperar esses 3 minutos de novo? A paz do Senhor Jesus, um bom dia a você que está no seu lar. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Então, nós somos gratos ao Senhor pela vida. E nesse momento que nós estamos aqui reunidos para meditarmos na palavra de Deus, nós podemos, começar o nosso dia ouvindo a palavra de Deus, isso é maravilhoso. Então, nós vamos orar nesse momento. Nosso pastor está aqui, vai orar por nós, que você também no seu lar ore, fale com Deus e agradeça ao Senhor pela vida. A paz, pastora Regina, paz a todos aí que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família, e juntos vamos aprender a palavra de Deus. Vamos falar com Deus então. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos nesta manhã por estarmos aqui na tua presença, o qual vamos fazer, meu Pai, este culto doméstico, um culto da escola dominical, onde pessoas vão aprender a tua palavra. Abre o nosso entendimento, dai-nos discernimento da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abençoar esta casa, esta família. Que este domingo seja um domingo de bênção para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, nós começamos na semana passada uma nova lição, onde nós temos como tema o crescimento espiritual. E na semana passada nós pudemos ver que a vida do cristão, o caminhar do cristão com Deus, ele é formado de várias fases, assim como a nossa vida, né? Deus usa ali o meio natural para nos ensinar também o espiritual. Nós aprendemos semana passada que o novo nascimento começa quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nos arrependemos, quando confessamos Jesus como nosso Salvador, quando ali nós compreendemos o sacrifício de Jesus na cruz, reconhecemos a nossa condição de pecadores e o quanto nós precisamos do Senhor. Ali é o novo nascimento, nós estamos nascendo novamente, então somos como um bebê na fé. Estamos começando ali uma nova vida. E a nossa vida, como naturalmente vai crescendo, nós também vamos passando por fases, vamos nos tornando crianças, depois jovens. E na semana passada nós chegamos no grau da maturidade espiritual. Então, quando é que eu alcanço a maturidade espiritual? A maturidade espiritual ela vem quando nós temos uma nova maneira de viver, baseada na palavra de Deus e vivemos a palavra, os princípios da palavra e frutificamos, né? É o que nós lemos lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Nós fizemos a leitura na semana passada. Então, hoje nós vamos começar a entender o que é importante para termos um bom crescimento. Não basta apenas crescer, temos que crescer saudáveis, fortes, crescermos de uma maneira correta, de uma maneira certa. E é lógico que o que vai nos dar estrutura na nossa vida espiritual para o nosso crescimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o nosso alimento. A palavra de Deus que vai nos conduzir em cada uma das fases do nosso crescimento espiritual. Quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos amadurecendo. As nossas atitudes vão mudando. A nossa maneira de ser é transformada. Tudo isso faz parte do nosso crescimento baseado na palavra de Deus. E quando a gente pensa em alimento, a palavra do Senhor nos diz que Paulo dizia à igreja dos Coríntios que eles buscavam muito tempo, ficaram muito tempo somente tomando leite, mas que eles precisavam crescer e amadurecer e precisavam de um alimento sólido. Então nós sabemos que um bebê, quando ele é ali um bebezinho, o leite faz parte, é um alimento essencial. A gente sabe até dos benefícios da amamentação.
né, do bebê, da criança, para crescer saudável, para crescer forte. E quando a gente olha para a palavra de Deus e vê Paulo advertindo que nós começamos a nos alimentar com o leite espiritual, o genuíno leite espiritual, mas devemos buscar ter o desejo de receber um alimento sólido, Paulo está nos ensinando que quando chegamos a Jesus, nós vamos ali aprender os princípios básicos, os ensinamentos básicos da palavra do Senhor. Mas é preciso que nós venhamos desejar, querer e buscar nos aprofundarmos na palavra de Deus. Um alimento, o alimento que vai trazer um bom crescimento é um alimento genuíno. E hoje, se a gente traz isso para a nossa vida espiritual, nós vamos compreender que é necessário nós estarmos atentos, vigiando e observando e tomando muito cuidado com o tipo de alimento que vamos comer, né? O alimento espiritual também, porque pensa no mal que faz para um organismo um alimento contaminado. Se nós ingerirmos um alimento contaminado, todo o nosso corpo vai ser afetado e vai sentir. Né? Aquilo vai danificar, vai fazer mal para nós. Da mesma maneira, é na vida espiritual. Se nós não meditarmos na palavra pura e genuína como ela é, sem engano, sem variação, né? Uma palavra pura, cristalina, como é a palavra de Deus, se nós nos aventurarmos aí, de repente, por seitas, por heresias, por ensinamentos errôneos, aquilo é um alimento contaminado que vai nos causar muito mal. Então, mais do que nos preocuparmos com o alimento que vamos, né, na nossa vida espiritual nos alimentar, nós temos que ter estar atentos para isso. Nós estamos nos alimentando da verdadeira palavra de Deus? Não há sombra de engano naquilo que estamos nos alimentando? E aqui, igreja, a gente precisa abrir um parênteses para entender a importância daqueles que ensinam a palavra do Senhor. Aqueles que transmitem a palavra de Deus. Porque você pensa, uma pessoa começou uma vida com Jesus, ela vai começar a receber o alimento. E ela precisa de um alimento bom. Então, olha como pesa a responsabilidade sobre aqueles que ensinam a palavra. Por isso, Paulo adverte, né, que nós tenhamos um alimento bom e aquele que vai oferecer esse alimento tem que manejar bem a palavra de Deus. Ele tem que conhecer a palavra de Deus. Como ele vai ensinar aquilo que ele não conhece? Então, aquele que transmite a palavra de Deus tem uma responsabilidade grande nas suas mãos de oferecer o melhor alimento para que as vidas venham crescer saudáveis espiritualmente falando. Hoje a gente vê tanto engano, as pessoas que vão ensinar a palavra, às vezes distorcem tanto a palavra e distorcem para buscar o seu próprio benefício ou distorcem para que não haja o confronto, que a palavra de Deus tem essa função de nos confrontar, a palavra de Deus tem essa função de nos moldar e às vezes quando eu não quero ser moldado, eu tento de alguma maneira manipular a palavra ao meu favor, se tornar daquilo que eu quero viver, quero manter na minha vida, então eu dou ali uma enfeitada na palavra, e isso não é um alimento bom. O alimento bom, saudável, é a palavra pura e genuína. Então, você que tem essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, deve buscar cada dia mais conhecê-la, para que você, ao transmitir, né, transmita com sabedoria e com prudência, que você dê ali um bom alimento para as pessoas com as quais você vai falar. Nós sabemos que a igreja do Senhor, ela tem uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas para nós pregarmos o evangelho a toda criatura, nós precisamos conhecer. E à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos transmitindo a palavra do Senhor. Então, você que está começando a se alimentar, olhe para a palavra, né? Tudo que você ouvir, que for ensinado a você, depois você chega no seu lar, você ora a Deus, você pede para o Espírito Santo
abrir o seu entendimento e você vai conferir na palavra de Deus. É realmente assim? É realmente como eu fui ensinado? Né? Nós temos que buscar esse conhecimento. E você que transmite, você tem que ter essa responsabilidade, a consciência da sua responsabilidade em transmitir um bom alimento para que as pessoas venham crescer saudáveis, né? A Bíblia fala dos hebreus, que nós lemos semana passada também, que foram cristãos que o tempo passou e eles não se aprofundaram na palavra do Senhor. E há muitos cristãos assim, o tempo passa, ele vem para Jesus, ele conhece Jesus, mas não há um esforço, não há um desejo de conhecer mais, de se aprofundar realmente. Então, só fica ali querendo ouvir só aquilo que agrada, né? Você vê que uma criança, quando a criança começa a se alimentar, tem alimentos que ela não quer comer de jeito nenhum. Ah, não, esse eu não gosto, esse é ruim, esse é amargo. E ali há todo um trabalho de um pediatra, de um nutricionista, os pais tentando fazer com que a criança coma aquele alimento porque ela precisa daquele alimento. Na vida espiritual não é diferente. Tem cristãos que, quando eles são tão bebezinhos e eles não querem, você vem com uma comida mais sólida, mais profunda na palavra de Deus, e eles já se assustam porque eles falam, ah, não, esse alimento aí eu não gostei. Então, por exemplo, uma pessoa está vindo a Jesus, aí ela começa a ouvir do amor de Deus, ela ama ouvir do amor de Deus, e é tão gostoso a gente ouvir do amor de Deus. Então, ali ela está se alimentando, ela está feliz. Aí, quando vai mudar a alimentação, porque ela já cresceu um pouco, e ela precisa de uma alimentação mais sólida, mais profunda, aí começa a palavra de Deus confrontar, a pessoa diz, esse daí eu não gostei, esse versículo aí eu não gosto, esse versículo aí eu não quero praticar, esse é amargo, esse é difícil, e começa ali querer ficar só no leite. Né? E nós temos que buscar conhecer profundamente a palavra, entender que a palavra vai nos moldar, entender que há muito para nós aprendermos, há muito para nós nos alimentarmos dentro da palavra. Então, nós temos que não ficar escolhendo, esse eu quero, aquele eu não quero. A gente tem que conhecer a palavra num todo. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é para edificar a nossa fé e ela é para nos ensinar. Às vezes a gente lê um versículo ou aprende sobre uma maneira de agir na nossa vida e aquilo nos parece difícil. Então, a nossa tendência é rejeitar. Não vou querer isso não. Não, todo o alimento é bom da palavra de Deus. A gente tem que ter um exercício constante da palavra. Você vê que um bebê, uma criança, para se alimentar, ela depende de alguém, não é? Um bebezinho não consegue se alimentar sozinho. Precisa ali da mãe, da babá, do pai, preparar o alimento, oferecer aquele alimento para a criança, não é? Quando ela é criança, ainda ela depende também de alguém preparar o alimento dela. Mas quando ela cresce, ela já consegue fazer o seu próprio alimento, porque ela já cresceu e ela já se tornou ali independente, ela já aprendeu como faz. Na vida espiritual também é assim. Nós vamos buscando, a gente vai recebendo, né? A gente vem para Jesus e a gente recebe. Alguém cuida da gente, alguém alimenta a gente, alguém vai discipular a gente, alguém vai nos ensinar os primeiros passos da palavra. Mas nós temos que aprender a caminhar com a nossa vida espiritual no individual também. Quando a pessoa passa anos na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas ela só medita na igreja ou só medita na palavra no momento do culto, ela ainda é um bebê. Ela tem muitos anos ali de caminhada, mas ainda é um bebê, porque não consegue se alimentar sozinha. Então, nós temos que buscar esse crescimento e nós temos que entender que a prática de meditar diariamente na palavra de Deus tem que ser uma responsabilidade minha e sua. No começo, alguém vai te dar, mas depois você tem que aprender a se alimentar. Então, quando nós vamos falando de vida diária com Deus, é isso. Não é só o momento que você vem à igreja, o momento que você está ali ouvindo uma pregação, ouvindo um pastor ministrar, ouvindo alguém falar que você vai se alimentar. Não, você precisa
ter essa prática, você e Deus, de chegar todos os dias e tirar um tempo do seu dia para meditar na palavra de Deus. Isso é essencial para a vida do cristão, para o crescimento do cristão. Eu não posso orar só quando alguém vai orar por mim. Isso é quando eu sou um bebezinho, isso é lá no começo. Mas depois eu preciso aprender, né? Eu não posso só louvar a Deus e adorar a Deus no momento do culto aqui de adoração. A minha vida diária precisa ser uma vida de adoração. Eu preciso aprender a ter vida com Deus na hora que estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, mas também no individual. A hora que eu estou lá no meu lar, no meu dia a dia. Pense se uma pessoa se alimentar somente uma vez por semana. Um pouquinho de alimento, ela vai enfraquecer, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. E há pessoas que estão há tempos caminhando com Jesus, se tornaram cristãos, mas não há uma disposição em viver uma vida diária com Deus. Ela só se alimenta no culto de domingo à noite. Ela só se alimenta naquele momento que alguém está falando. Então, hoje o Senhor nos desperta para nós cuidarmos da nossa vida espiritual se queremos crescer na graça e no conhecimento, se queremos amadurecer, chegar àquele versículo que nós lemos semana passada da maturidade espiritual, se nós queremos produzir frutos, ser instrumentos de Deus, servir a igreja do Senhor, servir o reino de Deus, sermos usados por Deus, nós precisamos aprender a ter uma vida diária com Deus, você e o Senhor. Hoje eu vou tirar um tempo do meu dia para meditar na palavra do Senhor. Hoje, esse momento que eu vou separar é para eu adorar a Deus, para eu estar meditando. Né? Não é ler rapidamente, não, é meditar, é se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então, que você que está aí no seu lar e você veio para Jesus, você entendeu o evangelho de Jesus e começou a caminhar com Deus e não cresceu, o Senhor está te despertando nessa manhã para que você cresça, para que você amadureça, né? Para que você possa, lá na frente, ajudar outros que estão chegando. É assim que faz. Você vê, hoje, por exemplo, quando você é um bebê, você recebeu todo o cuidado do seu pai. Quando você se torna pai, você está ali oferecendo o cuidado ao seu filho. E a vida espiritual também é assim. Nós chegamos a Jesus, alguém cuidou de nós. Nós vamos crescer para depois nós cuidarmos de alguém também. Para depois nós auxiliarmos alguém também a crescer. Então é necessário, igreja, que nós venhamos ter essa vida com Deus. A palavra do Senhor nos fala lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo de número 13 e 14. Hebreus, capítulo 5, verso 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tá vendo? Então, quem se alimenta de leite é a criança. Quem vai conhecer ali somente o básico, né? É a criança, espiritualmente falando. Mas ela não tem experiência, ela ainda não tem experiência. Mas o alimento sólido, que é o aprofundamento da palavra de Deus, ela é para os adultos. Né? Então, à medida que eu desejo, que eu busco, que eu me esforço para conhecer a palavra do Senhor, eu vou me alimentar e eu vou crescer. À medida que você buscar o conhecimento, você vai crescer na sua vida espiritual. Os quais, pelo exercício constante. Tá vendo? Não é um exercício que... Não é algo que você vai fazer um dia sim, 10 dias não. É a constância. A perseverança. A perseverança é essencial para quem quer crescer com Deus na vida espiritual. Se não houver a perseverança em meditar na palavra de Deus, a perseverança em conhecer a Deus, a perseverança em servir a Deus, olha os ataques que vêm do adversário das nossas almas para te afastar de Deus. Então, se não houver perseverança, não há crescimento. Se não houver um exercício constante
É constantemente. Hoje você meditou na palavra de Deus, amanhã você vai meditar, depois de amanhã você vai meditar. Nós estivemos no culto aqui pela manhã, encerramos agora o culto aqui pela manhã. E a palavra do Senhor que foi ministrada nos falou de Josué. Quando Deus falou com Josué, seja forte, seja corajoso, medita na lei do Senhor de dia e de noite, não te afaste dela. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Deus falou ali do esforço que Josué faria para perseverar. E nós precisamos aprender a perseverar quando o assunto é cuidar da nossa vida com Deus. Você vê que uma pessoa, quando ela quer cuidar do corpo dela, de repente ela se propõe ali a ter uma alimentação saudável. E ela começa 1 dia, 2 dias, aquilo tem que se tornar um hábito, porque se ali ela se cansa, ela fez uma alimentação saudável 1 semana, 2 semanas, aí ela se cansou daquela alimentação. Não, eu quero me alimentar como antes. Ela não perseverou. E a Bíblia também é assim, se nós não perseverarmos, né, nós não crescemos. Então, que a sua vida com Deus seja um caminhar constante. Não estacione a sua vida espiritual. Né? Quantos cristãos que são bebezinhos espirituais, são crianças espirituais, mesmo estando há anos, ouvindo a palavra de Deus. Você vê essas características, por exemplo, a criança tem a tendência a ser birrenta, a qualquer coisa, né? Ali ela já chora, a qualquer coisa ali ela já está fazendo aquela manha. E tem cristão que é assim, está há anos, conhece Jesus há anos, mas é tão infantil, qualquer coisinha está ali se chateando, qualquer coisinha está fazendo birra, quer chamar atenção. Isso é um bebê espiritual e você precisa avançar. A nossa vida com Deus é isso, é avançar a cada dia, é nos alimentar a cada dia de um alimento saudável, genuíno e puro, porque a Bíblia nos diz nesse versículo que o pastor leu, que quando a gente se alimenta de alimento sólido, a gente se torna apto para discernir o bem e o mal. É isso que Paulo falava. Não sejam como crianças enganadas, que vai de um lado para o outro, que não compreende. Né? E aqui novamente a palavra falando, a gente tem que ser apto para discernir o bem e o mal. E a gente só vai ser apto para discernir o bem e o mal quando alcançamos a maturidade espiritual. Quando fazemos um exercício constante de meditar na palavra de Deus. Então que nessa manhã você se disponha, Senhor, eu quero conhecer mais a Tua palavra. Eu não quero viver uma vida cristã estacionada numa rotina de fazer só as mesmas coisas. Né? Eu quero conhecer mais. Quem é esse Deus? Se eu já conheço, eu quero te conhecer mais e mais. Tem que haver esse desejo em nós de conhecermos mais e mais ao Senhor. A gente vê isso na vida de Moisés, que conhecia tanto a Deus, que falava com Deus. E ele chega e fala, Senhor, me mostra a Tua glória. Então ele desejava mais. Na sua vida com Deus você tem que desejar mais. Mais do que vir à igreja, assistir um culto e ir embora. Mais do que a sua vida com Deus se limitar a 1 hora de culto e de oração. A sua vida de oração se limitar a alguém vir e fazer uma oração por você. Não, você precisa desejar mais. Você precisa se esforçar mais. Eu não tenho tempo. Ore ao Senhor. Faça um planejamento dos seus horários, dos seus dias. Planeje, olha, para eu meditar na palavra do Senhor, de repente eu tenho que acordar 1 hora mais cedo ou dormir 1 hora mais tarde. Então eu vou fazer esse planejamento para que eu possa ter esse tempo com Deus, para que eu possa meditar na palavra de Deus. Busque seu pastor, sabe? Diga a ele, pastor, eu quero entender esse versículo. Olha, eu meditei essa semana nessa palavra, eu quero entender, pastor, me ajude. Sabe, busque conhecer, faça um esforço. Não se acomode nunca na sua vida espiritual, independente de quantos anos você serve a Deus. Nós falamos aqui semana passada, sempre tem algo novo para a gente viver com Deus. Sempre tem mais de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos buscar e desejar isso. Então que nessa manhã o Espírito Santo te desperte a cuidar da sua vida espiritual e a crescer na sua vida espiritual. Amém? Então está aí a palavra que foi ministrada nesta manhã. É o desejo do Senhor que você conheça a sua palavra, né? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos cair em contradições, de invenções do homem, porque você conhece aquilo que Deus quer para a tua vida.
que a vontade de Deus ela é boa, né? Perfeita e agradável. Então, vai depender mais de você do que agora do próprio Deus, né? Porque Deus já deixou a direção. Deus já, quando foi ministrado aqui pela manhã, Ele disse, medita na minha palavra, para que você seja bem-sucedido. Não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Então esse é o segredo da palavra para você realmente crescer, de você ser uma pessoa bem-sucedida, vitoriosa, é você querer conhecer a palavra de Deus, né, pastora? Vamos orar já? Já acabou? Está tão bom, tão gostoso aqui, o pastor aqui trouxe essa mensagem maravilhosa para nós. Então vamos agradecer a Deus. Você que está aí do outro lado, muito obrigado pelo seu carinho, por você nos permitir de entrar aí dentro do seu lar. É uma grande alegria estarmos juntos. E hoje à noite, pastora, hoje vamos estar aqui na rua. Hoje às 19 horas, Rua Conselheiro Saraiva, número 26 no Jaguaribe, e lá também no Jardim Conceição, na Rua Agostinho Navarro, número 14, às 19 horas, culto presencial. Tá bom? Você é o nosso convidado especial e Deus tem uma bênção para você. Vamos agradecer a Deus, então. Pai, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Que esta manhã seja uma manhã maravilhosa na vida do teu povo. Pessoas que estão aí sem saber o que fazer. O Senhor já nos deu a direção, Pai. O Senhor já nos trouxe o discernimento da tua palavra. Então eu te peço, guarda a vida do teu servo, da tua serva, desta pessoa que deseja te conhecer mais, Pai. Nós te agradecemos por esta manhã e podemos ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Abençoa a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui nesta manhã contigo. Fique com Deus, você, meu amado ouvinte, você que está nos ouvindo, amado ouvinte também. Deus te abençoe grandemente na presença de Deus. Deus te abençoe, um bom dia, um bom domingo e boa semana. E até daqui a pouquinho aqui às 19 horas.